Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Cauê Alcino, sou estudante de Direito do 7º período do UGB e nessa nossa quinta aula de monitoria nós vamos tratar sobre as relações de trabalho, relações de emprego e algumas das suas peculiaridades, ok? Pois bem, a relação de trabalho, eu trouxe aqui um pequeno conceito que o professor Alexandre deixou nos resumos, que é o seguinte: a relação de trabalho é o elo estabelecido entre o empregado e o empregador, uma vez que o empregado ele vai dispor da sua força, seja força física ou força intelectual, para determinada atividade, a outra pessoa que necessite dessa prestação. A relação de trabalho, a gente tem que ter em mente o quê? Que ela é um gênero. Ela é um gênero. Existe trabalho eventual, existe trabalho avulso, estágio, voluntário, etc, etc, etc. Ela é um gênero. Ela se diferencia da relação de emprego pela subordinação. Isso a gente vai ver nos próximos slides. Mas assim, o primeiro modo, a gente tem que ter em mente o quê? Relação de trabalho é um gênero, porque ela comporta diversas outras modalidades de trabalho. Eventual, estágio, né? Por aí em diante. A relação de emprego, como dito anteriormente, ela é uma relação jurídica, uma relação contratual, que se estabelece entre empregado e empregador. Ela necessita imperiosamente, até coloquei aqui, necessita imperiosamente a subordinação, porque ela é uma espécie, né? A relação de trabalho ela é um gênero, comporta lá estágio, avulso, eventual, etc, 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 e a relação de emprego. E a relação de emprego, ela se diferencia, ela se distancia da relação de trabalho justamente pela subordinação, a subordinação jurídica que o empregado, em função do empregador, né, dentro do ambiente de trabalho, dentro ali dos limites contratuais, ele tem dentro do seu ambiente laboral, ok? E ela é uma espécie. É sempre bom lembrar, assim, né? Provas, etc, etc. Relação de trabalho, espécie. Relação de emprego, perdão. Relação de emprego, espécie. Relação de trabalho, gênero. Ok? Pois bem, para a gente começar a falar sobre essa conceituação de relação de emprego, a gente precisa do conceito de empregado. O conceito de empregado está elencado na CLT, no seu artigo 3º. Ele diz o quê? Considera-se empregado toda. Vamos lá, deixa eu pegar a canetinha aqui. Toda pessoa física, ok? Vou fazer uns rabisquinhos aqui só para frisar. Pessoa física. Pessoa física, aqui a gente é bom já começar eu vou falar mais nos próximos slides, mas assim, pessoa física lembra muito a pessoalidade, ok? Pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual, não eventualidade, prestação de serviço contínuo a empregador, sob dependência, leia-se subordinação jurídica, ok? O empregador não é CEO do empregado, né? Mas assim, dentro do ambiente de trabalho existe a subordinação jurídica, e mediante salário, porque todos nós trabalhamos em contraprestação de uma remuneração ao fim do mês, perfeito? Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual, continuidade, a empregador sob dependência, leia-se subordinação jurídica e mediante salário. Todos trabalhamos em contraprestação, né, em contrapartida de um salário ao fim do mês. Perfeito? Aí eu montei esse acróstico aqui, que eu acho que ele fica mais fácil para o entendimento, ilustra melhor. Veja bem, presta atenção nessas letrinhas aqui em amarelo, ó. SNOP. Forma aqui uma espécie de Snoopy. Lembra daquele cachorrinho lá, quando você era criança, você assistia desenho, via filme dele, Snoopy, aquele cachorrinho branquinho? Lembra sempre dele quando você precisar dos requisitos para caracterizar a relação de emprego. Lembra sempre do Snoopy. É uma comparaçãozinha boba, mas vai te ajudar na hora que você precisar, numa prova ou, né, quando for perguntado de alguma maneira. Lembra sempre aqui, ó, Snoopy, subordinação, vamos lá no artigo 3º. Vou pegar minha caneta aqui, perfeito. Vou fazer uns rabiscos. Considera-se empregado toda pessoa física. Vamos aqui na pessoalidade. Ó. A pessoalidade vai ligar sempre com a pessoa física. Por quê? Pessoa jurídica de maneira nenhuma pode ser equiparada, pode ter relação de emprego. Pessoa jurídica não pode, nunca será empregada. Ok? Que prestar serviço de natureza não eventual,
Vamos lá. Não eventualidade. Ó. Você vai encontrar não eventualidade, você vai encontrar habitualidade, você vai encontrar continuidade, são sinônimos, né? Não eventual, empregador sob dependência, a dependência, leia-se subordinação, subordinação jurídica, ok? Sob a dependência deste mediante salário, onerosidade, ok? Tendo esses 4 elementos, subordinação, não eventualidade, onerosidade, pessoalidade, está formado, está caracterizado a relação de emprego. Faltou um deles, aí a gente vai ter que ver se em qual característica, qual elemento vai se encaixar. Se vai ser um trabalhador avulso, se vai ser um trabalhador autônomo, etc, etc. Ok? Mas, tendo esses 4, subordinação, não eventualidade, onerosidade, pessoalidade, está caracterizada a relação de emprego. Ok? Suponhamos que aqui, nos nossos 4 elementos, eu não tenha o requisito da subordinação. Suponhamos que eu não tenha a subordinação. Eu tenho o trabalho não eventual, a onerosidade, a pessoalidade. Eu não tenho a subordinação. Tirou esse requisito, eu vou virar o quê? Eu vou virar um trabalhador autônomo. Trabalhador autônomo, eu trabalho por conta própria, eu trabalho para mim, né? E eu assumo todos os riscos da atividade econômica. Perfeito? Não existe a subordinação. Sem a subordinação, trabalhador autônomo. Outro exemplo, eu tenho a subordinação? Ok. Digamos que eu não tenha a eventualidade. Não tendo eventualidade, não tendo a continuidade do serviço, não sendo um serviço que é prestado de forma habitual, eu sou um trabalhador eventual. Eu tenho a subordinação, eu tenho a onerosidade, eu tenho a pessoalidade no sentido de a prestação do serviço, a prestação do trabalho, ela é infungível. Eu fui contratado para fazer o trabalho. Eu não posso mandar um terceiro. Eu não posso, no dia que eu não estiver bem, que eu estiver doente, que eu estiver indisposto, mandar um primo, mandar um tio, um irmão fazer o trabalho. Eu fui o contratado. Aí está a pessoalidade, entra nesse quesito. Eu fui o contratado para fazer o trabalho. Eu não posso mandar um terceiro no meu lugar. Perfeito? Aí, nesse caso aqui, sem a subordinação, com a subordinação, com a onerosidade, com a pessoalidade, mas sem a eventualidade, sem a continuidade da prestação de trabalho, eu sou um trabalhador eventual, ok? Outro exemplo, vamos lá. Tenho subordinação, tenho a não eventualidade, a continuidade do trabalho, mas eu não tenho a onerosidade, eu não estou ganhando nada para fazer o trabalho que eu estou fazendo. Eu sou o quê? Eu sou um trabalhador voluntário. Tem o número da lei aqui, 9.608 de 98. Dispõe sobre o serviço voluntário e outras providências. Eu mantenho a subordinação, mantenho a continuidade, mas como não vai onerar nada ao meu favor, eu sou um trabalhador voluntário. Perfeito? É importante falar também do trabalhador avulso. O trabalho avulso ele funciona da seguinte maneira. A pessoa que está precisando do trabalho, ela vai até o sindicato ou vai nesse órgão aqui, ó, OGMO, órgão gestor de mão de obra, e lá ela requer o pessoal, enfim, a quantidade delimita a quantidade de dias, o tempo que vai ser prestado o serviço, entendeu? Vai se fazendo um rodízio também, certo? E ele tem características muito próximas do trabalho eventual, por causa da continuidade, né? Não tem a continuidade. A única diferença de um para o outro é porque existe essa intermediação do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra. Entendeu? O trabalho eventual e o trabalho avulso são muito parecidos. O que diferencia é que o trabalho eventual a característica preponderante dele é a não continuidade, e no trabalho avulso é a intermediação, seja do sindicato, seja do órgão gestor de mão de obra. E por fim, esses 2 últimos pontos aqui, eu acho bacana também a gente comentar, que é a exclusividade e a alteridade, que algumas doutrinas vêm falando. A exclusividade é o seguinte, ela não é ponto preponderante para poder se configurar a relação de emprego. Entendeu? A exclusividade não é. A pessoa pode ter 1, 2, 3 trabalhos, né, a depender
da disposição de horário dela durante o dia, durante a semana, não tem problema algum. Ela não é requisito caracterizador de relação de emprego. Perfeito? E a alteridade. A alteridade é o risco da atividade econômica. Nunca, jamais, em hipótese alguma, o risco da alteridade, risco da atividade econômica, ela vai ser sobreposta, ela vai ser colocada nas mãos do trabalhador, tá? Isso está no artigo 2º da CLT, que ele diz lá claramente, considera esse empregador empresa individual ou coletivo que, assumindo os riscos da atividade econômica, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Então, quem assume os riscos da atividade econômica é o empregador. Perfeito? Bom, pessoal, então é isso. Eu agradeço muito quem pôde assistir até aqui, tá? Se puder deixar um feedback, se gostou, se não gostou da aula, se ficou algum ponto que não ficou bem esclarecido, a gente, vê o que pode ser feito, a gente refaz, a gente entra em contato, senta, discute, conversa, estou à disposição, seja no WhatsApp, seja qualquer tipo de rede social, tá ok? E é isso, tá? Muito obrigado e até a próxima monitoria.